Olá, boa noite. Boa noite. Termina em Roma Encontro Internacional Párocos para o Sínodo. Participantes do evento se encontram com o Papa Francisco. Igreja se une em solidariedade às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Governo disponibiliza Forças Armadas para ajudar vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Estados de São Paulo e Paraná enviam ajuda para vítimas das chuvas. O Ministério da Saúde amplia a faixa etária de vacinação contra a gripe. Maior série sobre a vida de Jesus exibe em temporada completa no cinema. Igreja Católica se prepara para celebrar Pentecostes. Padre italiano fala à nossa equipe em Roma sobre este acontecimento bíblico. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul atingiram mais de 60 mil pessoas. Ao menos 4.600 pessoas estão desabrigadas e 1.000 seguem desalojadas com o apoio de outras famílias. De acordo com a Defesa Civil Gaúcha, o número de mortes subiu para 24. Em meio à tristeza, a igreja se une em solidariedade às vítimas. Quase 150 cidades registraram transtornos como inundações, quedas de barreiras e deslizamentos de terra. As áreas mais atingidas são as regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre. O arcebispo de Porto Alegre divulgou uma nota em solidariedade às vítimas. Manifestamos a nossa solidariedade e convidamos todos a elevar orações ao Senhor da vida em favor dos desabrigados e de modo todo especial das famílias enlutadas. Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria, um dos municípios mais afetados, reforçou a importância da caridade e fé neste momento. E pedir às nossas comunidades, aos cristãos, que continuemos firmes na fé, rezando e implorando ao Senhor que nos dê dias melhores, sustentando nossa esperança, porque nós cremos que isso vai passar. Fiéis se mobilizam para abrigar as vítimas. A paróquia Santa Catarina, em Santa Maria, improvisou um dormitório, ofereceu alimentação e acolheu cerca de 100 pessoas no salão da igreja. Não param de chegar doações na paróquia de Santa Catarina, na paróquia do Bonfim, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Basílica da Medianeira. Esta paróquia abriu tanto este salão quanto as salas de catequese para atender as pessoas. A Caritas Brasileira mobiliza recursos, voluntários e ações em socorro à população que precisa de ajuda. Renovemos a nossa confiança na providência do bom Deus, que jamais nos desampara e, sobretudo, nos socorre nos momentos de maiores aflições. É importante que todo mundo se una para auxiliar a população do Sul neste momento, já que a sexta-feira ainda será de fortes chuvas na região. O alerta é de perigo extremo em algumas áreas, especialmente na região dos vales de rios, no centro do estado gaúcho, representado por essa área de cor lilás e rosa. Os volumes de chuva podem passar dos 150 milímetros em 24 horas, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O destaque é a faixa entre o centro do Rio Grande do Sul, o extremo sul de Santa Catarina e o Paraná, pois uma frente fria se aproxima desta localidade e aumenta assim o risco de deslizamentos e alagamentos. A chuva forte vai até o estado de Santa Catarina, pois o Paraná recebe a atuação do bloqueio atmosférico, o qual falamos ontem. Por isso, essa área de tempo firme vai até o sul do Piauí. As temperaturas disparam nessa área mais clara do mapa, inclusive no sudeste, onde a umidade deve ficar baixa e o tempo será firme de sol nos 4 estados. São Paulo fica aí com máxima de 31 graus, também Belo Horizonte. Goiânia vai chegar à máxima de 32 graus e Cuiabá e Campo Grande, 34 graus. No centro-oeste pode chover no Mato Grosso e em parte do Mato Grosso do Sul e no norte de Goiás. Já no Distrito Federal, o dia será ensolarado. No norte do país, há alerta de temporais na faixa central do Acre, no norte do Amazonas, norte do Pará, no Amapá
e no norte do Tocantins. Já na região nordeste, o tempo vai ser firme apenas no sudoeste da Bahia e nas demais regiões vai ter muita nebulosidade e chuva. Sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, o presidente Lula visitou as áreas atingidas. Vamos chamar agora Ronaldo da Silva, que traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para toda a nossa equipe e boa noite também para a nossa audiência desta hora. Uma operação do governo federal, em conjunto com as Forças Armadas, já foi iniciada. O objetivo é atender às demandas da população que sofre com os temporais. Mais de 1.500 militares da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira realizam resgates e atendimentos nas áreas atingidas pelas chuvas. 4 aeronaves prestam apoio e mais 6 estão à disposição. O presidente Lula acompanhou os trabalhos em alguns locais atingidos e garantiu recursos para atender a população. Da parte do governo federal, não faltará nenhum esforço para que a gente possa não só trabalhar arduamente, como já está trabalhando as Forças Armadas brasileiras. O governo federal montou um gabinete de crise para acompanhar a situação. Lula ainda cobrou os ministros do governo para que apresentem ações concretas para a reconstrução das áreas atingidas no Rio Grande do Sul. Com o aumento no volume de chuvas, o Lago Guaíba, principal via fluvial que atravessa o estado, corre risco de transbordar. O governo gaúcho alerta para o risco de novos deslizamentos de terra e rompimento de barragens. Eduardo Leite declarou o estado de calamidade pública por 180 dias. É impossível chegar a todos os lugares, ainda mais com o evento climático acontecendo, ainda com maior esforço que nós estejamos fazendo. Então, se colocar em situação de segurança e, claro, também nesses municípios, pelo volume de chuva que já tivemos, o risco geológico é muito grande. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de vacinação contra a gripe. A partir de agora, todos com idade acima de 6 meses podem se vacinar. A decisão veio após o governo não atingir os índices de imunização previstos para a campanha. Pouco mais de 20% do público-alvo procurou os postos para se vacinar. A ampliação do público será definida por cada estado de acordo com o estoque regional. A recomendação do Ministério da Saúde é dar prioridade aos grupos mais vulneráveis, gestantes, crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Nos últimos meses, o Brasil tem registrado aumento dos casos de internações provocadas por vírus respiratórios. Com a chegada do inverno no próximo mês, a circulação do vírus da gripe pode aumentar. Em março, foram disponibilizadas 75 milhões de doses para crianças e idosos, mas apenas 22% do público se vacinou. No Distrito Federal, todas as unidades de saúde terão público ampliado enquanto durarem os estoques. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O uso inadequado de remédios pode causar efeitos colaterais indesejados, podendo inclusive esconder doenças mais graves. São alguns riscos da automedicação. Reinaldo, e buscar orientação médica é uma ação necessária antes de tomar qualquer medicamento. Uma pesquisa revelou que grande parte dos brasileiros toma remédio por conta própria. Patrícia sempre faz questão de manter a farmacinha caseira abastecida para alguma necessidade. Tipo assim, a gente nunca sabe que dia que a gente vai sentir uma dorzinha de cabeça, quando vai vir uma gripe, né? Eliane veio comprar um anti-inflamatório. O uso será feito sem prescrição médica. Só quando precisa mesmo, uma dor de dente muito forte, uma dor no joelho, uma dor na perna. A automedicação é um hábito que cresce no Brasil. Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêuticos, 86% dos brasileiros afirmam tomar remédio por conta própria. O crescimento é de 10% na comparação com 2014, quando a pesquisa foi realizada pela primeira vez. Os sintomas que mais levam a essa atitude são dores de cabeça, gripes e resfriados, além de febre e dores musculares. O destaque vai para a população economicamente ativa, claro, né? Mulheres e pessoas com ensino superior e também de classes A e B. Realmente as mulheres, elas preocupam mais em relação à questão da saúde. A pesquisa revelou ainda que, além de se automedicar, mais da metade dos brasileiros
usa a internet para identificar o diagnóstico de alguma doença ou para buscar a indicação de quais remédios tomar. Esse número ele chegou a um patamar de 58% na pesquisa desse ano. Em 2022, esse número foi de 51% das pessoas que afirmavam se autodiagnosticar pela internet. A orientação de profissionais da saúde é evitar a automedicação, pois o hábito pode representar risco à saúde. Procure pelo menos o farmacêutico na farmácia, fale realmente aquilo que está acontecendo de forma bem clara, de forma verdadeira, e aí esse profissional vai conseguir avaliar e conseguir conduzir esse paciente da melhor forma. É uma dor de cabeça simples, é uma febre de um dia só, você pode se medicar, mas se persistir, vamos procurar assistência médica. Não manter essa medicação a longo prazo, mais do que 2 dias, 3 dias, porque vão começar os efeitos colaterais do medicamento e vão mascarar uma doença que você tenha por base. Em Aracaju, um exemplo de amor e doação, de serviço às pessoas mais necessitadas de auxílio e apoio. Uma casa de missão acolhe pessoas com dependência química em situação de rua e com problemas mentais, muitos esquecidos e abandonados pelos próprios parentes e pela sociedade. Muitos que chegam ao local enfrentam dificuldades, pessoas à margem da sociedade não por vontade própria, mas que acabaram sofrendo com o abandono e a discriminação. Nós vamos para as ruas em busca deles. Alguns dos hospitais nos solicitam, que são moradores de ruas que vão para o hospital, recebem alta e não tem para onde ir. Aqui não é propriamente dito um trabalho social, aqui é uma missão. Fundadora da instituição, esta missionária abriu mão da vida social para viver a missão confiada por Deus. Alguns chegam aqui dizendo que Deus não existe, então são essas pessoas que a gente tem desejo de ficar próximo. Alguns até me agridem verbalmente, mas quanto mais eles têm essas ações assim ofensivas, mais nós temos desejo de estar com eles. É muito maravilhoso. Aqui eu fui educada eu e meus filhos. Jesus dê muita bênção a vocês que vieram fazer a coisa de Cristo. Hoje, o lar acolhe mais de 60 pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, mais de 300 famílias são assistidas por meio de catequização e acolhimento. Uma verdadeira demonstração de amor e serviço ao próximo. A obra é sustentada pela Providência. Conta com a ajuda de benfeitores que abraçaram a causa, além da colaboração de cuidadores e técnicos de enfermagem. A gente tem que estar atento a tudo, às necessidades, né, aos mínimos detalhes, né, como se fosse um dos nossos, né, cuidar com amor mesmo. Para mim é algo gratificante, né? Doar-se ao pobre, doar-se àquela pessoa que necessita de uma atenção nossa. Atualmente a casa arrecada fundos para a aquisição da sua sede. O contato pode ser feito pelo perfil no Instagram, @ajudelarducilar ou por telefone. E se eles não têm nada, nós não podemos cobrar nada. O que nós temos que dar partilhar com eles. Esse é o caminho, amar e servir. E terminou hoje em Roma o encontro internacional Párocos para o Sínodo. Nesta quinta-feira, os participantes tiveram uma audiência com o Papa Francisco e mais tarde houve uma entrevista coletiva. Na sala de imprensa do Vaticano, os participantes falaram sobre os 3 dias de evento. Padre Rafael Solano, um dos representantes brasileiros, citou a sinodalidade vivenciada no país. No Brasil, nós somos privilegiados, graças a Deus. Muitas coisas vêm acontecendo de forma sinodal. Uma coisa muito boa que tivemos no meu grupo, que era dos párocos que éramos professores. Como é que a gente pode, nas universidades católicas, nas faculdades, implantar este estilo sinodal do diálogo e, sobretudo, do discernimento? Centenas de párocos de 99 países escolhidos pelas conferências episcopais e pelas igrejas orientais católicas estiveram reunidos na Casa Fraterna Domus, em Roma. O objetivo foi ouvir e valorizar a experiência de cada sacerdote. Posso dizer que foi uma experiência única, extraordinária,
que aprendi muitíssimo, que houve pessoas que me falaram muito, não pelo que disseram, mas como estiveram. A programação desta quinta-feira também incluiu uma audiência com o Papa Francisco. E ele chamou a atenção de que temos que estar atentos de não cair numa espiritualidade mundana. E ele explicou que espiritualidade mundana é quando a gente se preocupa mais com as aparências. Estamos mais preocupados, às vezes, com a aparência, mas não vamos lá dentro do coração, que é onde Deus nos converte, Deus nos transforma. A proximidade do pastor com o rebanho foi outro ponto pedido pelo Papa. Nós temos que aprender a sermos mais próximos uns dos outros, como padres, uns mais próximos também, uns dos outros também na relação com os nossos bispos, mas sobretudo na relação com as ovelhas, as quais o Senhor nos envia como pastores. E de modo especial, não esquecer das ovelhas que estão mais afastadas. O Vaticano também divulgou uma carta do Santo Padre aos párocos. No texto, o pontífice afirma que reza por todos os párocos do mundo. Destaca que a Igreja não poderia caminhar sem o empenho e serviço dos sacerdotes e manifesta gratidão e estima pelo trabalho generoso que realizam semeando o Evangelho em diferentes lugares. Outras experiências marcantes também foram relembradas por Padre Adelso neste último dia de encontro. O grupo de língua espanhola, onde estavam os brasileiros também, não só leu o seu relatório, mas escolheram uma música para expressar aquilo que tinham vivenciado, né? A caminhada das nossas comunidades. Durante o mês de maio, diversas homenagens são dedicadas a Nossa Senhora, mês para o aprofundamento dos ensinamentos deixados pela Mãe de Deus. Se consagrar a ela é dar um passo e dizer sim à vontade de Deus. Cláudia é apóstola da Virgem Maria. Ela promove encontros presenciais e virtuais em todo o país para que mais cristãos sintam a presença da Mãe de Jesus. Nós vamos imitando as virtudes de Maria para imitarmos as virtudes de Jesus, porque Maria nos leva a Jesus. Na Canção Nova, Maria tudo fez desde o início. O desejo de se aprofundar em seus ensinamentos move muitos peregrinos ao acampamento mariano na sede da comunidade em Cachoeira Paulista. Este ano, o evento recebe a relíquia de São Luís, que em seus últimos anos de vida escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É primeiro grau da relíquia de ser um pedacinho de osso de São Luís, não? Como Monsenhor Jonas Sabib sempre dizia, onde está a relíquia, está presente o mesmo santo. O mês de maio é dedicado a Maria, período especial para os católicos que têm a oportunidade de se consagrarem a Nossa Senhora. Como ensinou São Luís de Montfort, esse é um ato de total entrega àquela que em silêncio tudo fez. Essa entrega só pode ser feita por amor. E a partir deste amor, o coração da gente arde em desejar que outras pessoas busquem essa consagração. Desde o dia 24 de abril, o Canção Nova Kids realiza lives para que as crianças possam se consagrar ou renovar os votos à Nossa Senhora. A iniciativa vai até o dia 24 de maio, data dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora, patrona da comunidade Canção Nova. Para isso, foi preciso adaptar o tratado original para entendimento dos pequenos. Nós fizemos uma adaptação capítulo a capítulo para que a criança pudesse beber de todas as formas possíveis dessa devoção. Todos os movimentos, retiros e obras que falam de Maria estão crescendo muito. Tudo isso já é um sinal da aproximação daquela promessa que Nossa Senhora fez em Fátima. Por fim, meu coração imaculado triunfará. Maria tem mais de 1000 títulos. A mãe da Igreja e Rainha da Paz também é conhecida como Virgem do Silêncio, um dos seus maiores exemplos aos cristãos. Uma das ações da Canção Nova é promover a vida e a família. Esse gesto evangelizador acontece porque muita gente contribui para que esta canção seja cantada todos os dias com boas obras. Devido ao feriado de 1º de maio, o percentual da campanha não foi atualizado. Mas a Canção Nova segue contando com sócios, amigos, benfeitores que ajudam a multiplicar o bem e a fazer a diferença na construção de homens novos
para um mundo novo. Vamos então preencher esse coração com a sua ajuda. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua generosidade e fidelidade. No dia 19 deste mês, a igreja vai celebrar Pentecostes. Nossa equipe em Roma preparou 3 reportagens sobre este acontecimento bíblico e entrevistou o professor, filósofo e escritor Padre Luigi Epícoco. Nesta reportagem, o sacerdote italiano explicou quem é o Espírito Santo. No domingo, depois da ascensão do Senhor, a igreja celebra Pentecostes. A solenidade recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Para saber mais a respeito da terceira pessoa da Trindade e sua ação entre os homens, nossa equipe foi recebida no Seminário Maior dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, em Roma. O Espírito Santo é l'amore che c'è tra il Pai. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Na Trindade, esse amor não é como um sentimento que acontece entre nós, seres humanos. É algo concreto. Amor que, segundo o Papa Francisco, é dom prometido por Cristo. Que Jesus aveva promesso de... O Espírito é o dom que Jesus prometeu enviar a nós. Sem o Espírito não há relação com Cristo e com o Pai. Ele abre o nosso coração à presença divina e atrai-o para Deus. De acordo com o 2º capítulo de Atos dos Apóstolos, chegando o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Do céu veio um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu o local. Pareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Pergunto a Padre Epícoco qual o significado da palavra Pentecostes. Significa 50 giorni. Significa 50 dias. Este foi o tempo que os discípulos viveram antes da efusão do Espírito Santo no cenáculo, o que proporcionou a eles uma nova experiência de fé. É o tempo que passa da Páscoa ao dom do Espírito Santo. Na homilia do Papa Bento XVI, em 2006, durante a solenidade de Pentecostes, o então pontífice afirmou que neste mistério o Espírito Santo ilumina o espírito humano, revelando Cristo crucificado e ressuscitado, indica o caminho para se tornar semelhantes a Ele, isto é, ser expressão e instrumento do amor dele. Maria é anche presente a Pentecoste. Maria também representa Pentecostes. Ela viveu esta experiência de modo particular, cheia da ação do Espírito Santo. Deus nos dá o seu Espírito toda vez que pedimos e o concede com grande generosidade. No século III, os padres Tertuliano e Orégenes já falavam da celebração de Pentecostes. Também há relatos desta comemoração em Jerusalém no IV século. Este foi o meio utilizado pela Igreja para atualizar a solenidade na vida dos fiéis. Na liturgia, o mistério é atualizado. Nós nos tornamos, ao mesmo tempo, participantes daquele evento. Nas Sagradas Escrituras é possível ler sobre o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Desde a criação, como narra o livro do Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Senhor acompanha a história da humanidade até sua plena realização. O verdadeiro papel do Espírito Santo é nos conduzir até que reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus, como nos ensina São Paulo. O Espírito nos nossos corações grita: Abá, Pai. O Papa Francisco sempre ensinou a recorrer ao Espírito Santo. Em muitas orações espontâneas, clamou a ação de Deus para o bem da humanidade. Harmonia da humanidade. Vinde, Espírito Criador, harmonia da humanidade, renovai a face da terra. 12 de maio é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Como é tradição, para celebrar a data, o Papa divulga uma mensagem dirigida a toda a igreja. Em São Paulo, acontece um evento especial para refletir sobre as palavras do Santo Padre. Por isso, nós vamos à capital paulista com Elane Gomes, que traz as informações. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em nossa central de jornalismo e a todos que nos acompanham.
Olha, esse ano o tema da mensagem do Papa Francisco é Sabedoria do Coração e Inteligência Artificial. Para refletir sobre o assunto, o CEPAC, Serviço à Pastoral da Comunicação das Irmãs Paulinas, realiza um seminário esta semana. Confira na reportagem. A inteligência artificial tem sido debatida em vários setores, principalmente na comunicação. Todas as ações de uma inteligência artificial, de algum modo, precisam de conteúdo, precisam de indicação de que tipo de relacionamento ela deverá promover, né? E precisam de bancos de dados. Para mostrar os impactos da inteligência artificial na comunicação, as Irmãs Paulinas realizam nesta semana um seminário. As aulas serão online nesta quinta e sexta-feira e de forma híbrida no sábado. O objetivo é também comentar sobre o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano. Para a gente poder trazer à luz o pensamento da igreja que vai acompanhando os tempos. O seminário aborda noções de inteligência artificial e comunicação, a aplicação desta tecnologia na igreja, além de repercutir o tema do Dia Mundial das Comunicações deste ano, inteligência artificial e sabedoria do coração. Como é que pulsa o coração de Francisco em tempos de novas tecnologias de comunicação e em tempos de guerra? Que recado Francisco quer dar para os comunicadores, para os fiéis católicos e para as pessoas de boa vontade ao redor do mundo em geral? O seminário deve mostrar que a inteligência artificial e sua aplicação na comunicação envolve muitos estudos. Eu acredito que pelo menos nós temos que sair inquietos. Vou procurar vivenciar, ler, estudar, tem tanta coisa, mas sobretudo com este compromisso ético, porque nós não podemos, dá para fazer isso? Sim, mas e onde ficam as pessoas? Isso é ético? É a grande pergunta que a gente se coloca. E os estados de São Paulo e Paraná enviaram uma ajuda às vítimas das chuvas que têm castigado o Rio Grande do Sul. Mais informações com Natália Cassiano. O estado do Paraná enviou equipes com 32 militares do Corpo de Bombeiros, 9 viaturas e 4 embarcações. A força-tarefa está mobilizada para até 10 dias de ação no território vizinho, dependendo da demanda nos próximos dias. Outra equipe com 88 bombeiros paranaenses também está pronta para atuar em pontos de deslizamentos, caso necessário. A ação também inclui o auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São Paulo, nos pontos de inundação da cidade de Porto Alegre. Ontem mesmo foi uma equipe em modo terrestre, né? Ou seja, levando as viaturas, levando todo o equipamento, e hoje de manhã uma outra equipe já por avião com apoio do Centro de Aviação da Polícia Militar de São Paulo. Possivelmente nos próximos dias, ou não sei se já existe, entidades que irão ajudar com doações de cestas básicas. Aí sim, por essas entidades oficiais, as pessoas possam fazer essas ajudas aos nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, uma temporada da série The Chosen será exibida inteiramente nos cinemas brasileiros. A cada 15 dias, o público poderá assistir a 2 episódios inéditos. A proposta de levar a série para o cinema tem dado certo no Brasil, onde está o segundo maior público de The Chosen. Os próximos capítulos darão continuidade ao tema central da 4ª temporada. Os episódios retratam as tensões entre Jesus e as autoridades civis e religiosas. Sofrimentos, alegrias e reviravoltas marcam as cenas, assim como o drama dos seguidores de Cristo para permanecerem fiéis. O desejo humano de evitar notícias difíceis, às vezes deixa a pessoa surda.
O roteiro faz uma adaptação das histórias bíblicas, criando um universo de pessoas que se encontraram com Jesus. A série ela usa essa licença poética para muitas vezes contar também alguns momentos descontraídos, né? Alguns momentos de milagres que a gente não vê na Bíblia, mas a gente imagina que de fato aconteceu daquela forma. Para quem estuda a sétima arte, em The Chosen, a licença poética ajuda a compreender a mensagem de Cristo. Então, eu acho que faz parte a licença poética, você mudar alguns fatos, mudar alguns acontecimentos para poder encaixar numa história. Só que isso não vai tirar a nossa fé. Nós vamos depois conseguir fazer a interpretação correta. Essa criatividade ao retratar o Evangelho fez The Chosen alcançar mais de 770 milhões de visualizações. No cinema, o público se amplia. A cada 15 dias, as pessoas poderão assistir a 2 novos episódios da 4ª temporada, começando hoje, onde são exibidos os capítulos 3 e 4. Dia 16 de maio serão apresentados os episódios 5 e 6, e no dia 30, o 7 e o 8. Histórias bíblicas já foram exibidas várias vezes no cinema. Essa prática foi até mesmo incentivada pela Igreja. Papa Pio XI, Papa Pio XII, eles tinham uma preocupação muito grande com o cinema. E eles pediam nos documentos que todas as igrejas tivessem uma sala de cinema para que pudesse mostrar material de qualidade para o povo cristão. O cinema se distanciou da igreja e agora a gente tivesse a retomada com The Chosen. The Chosen é a primeira série sobre a vida de Jesus com 7 temporadas e começou com financiamento coletivo. Nos cinemas, além de ampliar a captação de recursos para as produções, a série propõe ao público uma nova experiência. Tem atraído muita gente e isso faz com que as pessoas realmente sejam impactadas. E colocar temporadas inteiras na série, com certeza, foi uma ideia incrível. A gente fica por aqui, amanhã você tem outras notícias logo depois do Sorrindo para a Vida. Agora seguimos para Brasília, porque o Ronaldo da Silva tem mais informações para nós sobre produções religiosas no cinema. É isso mesmo, Ronaldo? Boa noite para você e para todos. Sim, está em cartaz a partir de hoje o filme Guadalupe, Mãe da Humanidade, nos cinemas do Brasil. E eu já assisti, saí muito impactado. Boa noite para você também, Elaine. A trama narra a aparição da Virgem Maria ao índio mexicano Juan Diego, há 500 anos. E este assunto e o grande avanço do cinema católico no mundo é o que abordaremos no programa Além da Notícia da noite de hoje. Há 24 anos, a Goya Produções assumiu a missão de evangelizar através dos filmes, com mensagens e histórias que deixam marcas e transformam vidas. A Goya foi criada no ano 2000 por Andrés Garrigó, diretor, roteirista e produtor espanhol, e hoje é uma referência mundial na produção e distribuição de conteúdos audiovisuais cristãos. O catálogo possui mais de 300 obras assistidas nos 5 continentes. O lançamento atual já está encantando o público. Guadalupe, Mãe da Humanidade, mostra a aparição da Virgem Maria no México. São reconstituições emocionantes que levam o telespectador a apreciar a devoção à padroeira da América Latina. Nem preciso dizer que está imperdível. E o convidado da noite é o diretor espanhol Andrés Garrigó. É já, às 10 da noite, aqui na Canção Nova. Vale a pena assistir. Boa noite a todos e até amanhã. Bom descanso, Ronaldo. Muito obrigado, viu? Olha, assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília, às 9. Tem Noite Oracional com Adriana Arides, no acampamento mariano. E ajustando aí os ponteiros do Além da Notícia, o programa vai ao ar logo depois da Noite Oracional, às 10h30 e não às 10. E amanhã e segunda você fica na companhia de Mauricéia Silva, junto com o Wallace Andrade, aqui na bancada do telejornal Canção Nova Notícias. Eu desejo a você uma ótima noite e muita paz. Nos vemos novamente amanhã. Uma ótima noite.